Olá, Lu. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tô aqui sabadão à noite aqui, colocando as coisas em dia e coloquei aqui e vim aqui para te mostrar aqui uma pendência aqui do seu tratamento, né? Que esse dentinho que falou comigo que tinha quebrado e a gente fez um provisório para ele na última consulta, para ele acertar a gengiva, deixar a gengiva bem acertadinha, sabe? E depois nós vamos precisar de fazer a coroa para ele. Bom, então deixa eu te mostrar aqui então. O que que a gente precisa de saber para a gente escolher o melhor material para fazer a coroa? Então a gente tem cinco materiais aqui que hoje em dia, né? Cinco materiais para a gente fazer uma coroa. E elas vão variar dentro das indicações. Então a coroa metálica, que é aquela toda de metal. A coroa metaloplástica, que ela é toda de metal, mas tem só a parte de fora coberta com um plástico, tá? É como se fosse um plástico que é da cor do dente. Mas na oclusal ali, do lado de dentro, é toda de metal. Tem o cerômero, que é uma resina, né? É uma resina da cor do dente. Tem a cerâmica, que é a mesma coisa que a porcelana. E aí a gente vê uma diferença aqui entre as duas, que é a cerâmica, a gente consegue fazer um pouco mais os detalhes dos dentes, tá vendo? Enquanto o cerômero a gente não consegue fazer isso. E a zircônia, que é um outro tipo de material que ele é o mais duro que tem e hoje ele está bastante em moda assim. Então, o que que a gente precisa saber na hora de escolher? O que que eu devo saber para fazer a melhor escolha, né? A primeira coisa é a resistência. Então, a, a resistência da metálica, ela é 1800 MPa, que é a unidade que a gente utiliza para medir. Então, ela com certeza é a mais resistente que a gente tem. A metaloplástica, ela vai ter a mesma resistência, porque a base dela é a mesma, tá? E então ela vai ter a mesma resistência. A de cerômero, ela é muito utilizada, eu utilizo muito ela, mas ela despenca que a resistência dela é 200 MPa. Então, só para você ter uma noção, o dente chega a ser na faixa de 300, 350 MPa, um dente natural. Então, ela é um pouco mais fraca, assim, mas resolve super bem. A cerâmica 400 a 600, então vai ser mais ou menos da mesma resistência do dente natural. E a zircônia que vai para 1800 também. Bom, e aí algumas coisas. O seu dente já tá preparado, né? Preparado é quando a gente faz o desgaste nele para que venha com a. Então a gente faz um desgaste nele para a gente vir com a coroa ali. Então eu já fiz de uma maneira que qualquer uma delas aqui poderia ser usada. A metálica, a metaloplástica, é um cimento, na verdade, ela não é uma cola, é um cimento que a gente coloca. Então ela trava a coroa ali. É como se fosse uma pasta, como se fosse um cimento desse da construção civil, né? Ele vai endurecendo e vai travar ali. Os outros três é melhor, porque ela é com a colagem, né? Então tem uma cola, tem uma superfície que gruda na outra ali. A estética da coroa metálica é muito ruim, a metaloplástica é ruim, a cerâmica ótima, a porcelana ela vai ser excelente, a melhor estética que tem. E a zircônia, que é esse outro material, é ótima também. O custo desses materiais, né? Então é o seguinte, é 620, que vai dar R$ 500 a metálica, 600 a metaloplástica, 620 a de cerômero, 1.200 a porcelana e 1.200 a zircônia. E aqui a cobertura, o convênio, né? Isso aqui já não vem mais ao caso. Mas o que eu ia te falar? Então, normalmente eu faço essas três aqui, que eu faço mais, tá? Essa daqui, muito para dentes anteriores, que a gente faz aqui, os dentinhos da frente aqui. Então, a gente faz bastante caso assim. Só que no seu caso, a gente tem uma particularidade, que é o bruxismo, o apertamento, né? Então, esses dentes seus, eles rangem demais. Então, o que acontece? Imagina que eu tenho dois dentes desgastando ali, ó. Um com a resistência 200 e o de baixo um dente natural que tem resistência 350, 400. Então, você vai ter o desgaste muito maior no dente de cima, entendeu? Então, ao longo dos anos, esse desgaste, ele desgasta, mas ele não fica encurtado, não. Ele vai fazendo isso aqui, ó. Ele vai desgastando, mas ele vai extruindo o dente. Então, lá na frente, daqui a 5, 10, 15 anos, quando isso aqui tiver desgastado, ele começa a aparecer o dente natural aqui, porque ele desgastou daqui, ó. Ele vai fazendo como se fosse isso aqui, ó. E aí a gente tem que preparar o dente de novo, então a gente perde mais estrutura do dente para refazer esse trabalho. E aí a grande vantagem da porcelana, que ela vai
fazer ela vai ter um desgaste natural equiparado ao natural do próprio dente, tá? Então esse aqui, eu tô te passando essa explicação. Com certeza, no seu caso, a melhor opção é a porcelana, e a cerômero é uma opção muito viável também, mas a gente tem que pensar que lá na frente ele vai ter um desgaste, e esse desgaste é extremamente prejudicial porque o dente desce junto com esse desgaste ali, entendeu? É isso aí. Qualquer dúvida você me avisa, tá?